está, ó Pai, teu filho. Abençoa ele, ó Pai, com a sua graça, com o seu poder. Senhor, que não seja ele falando, mas o teu Espírito, falando através da vida dele. Espírito Santo de Deus, testifica essa palavra ao coração de cada um. Meu Pai, eu oro, abençoo, em nome de Jesus. Amém? Toda autoridade, viu, queridão? Glória a Deus. Graça e paz, amém, irmãos? Glória a Deus, né? Como é bom estarmos na presença do Senhor, né? Hoje é culto para crente, né? Glória a Deus. Está um dia chuvoso, frio, nós estarmos aqui. Graças a Deus por isso, né? Nós temos a oportunidade de estar louvando e agradecendo ao nome do Senhor Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória, né? Por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nunca podemos esquecer disso, né? Porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Até aqui o Senhor tem nos colocado de pé. Até aqui o Senhor tem suprido as nossas necessidades e tem nos dado força para que nós continuamos esta caminhada. Mesmo tem hora que é difícil, né? Mas Deus é Ele que nos capacita, Ele que nos dá força, Ele que nos consola, né? A Bíblia fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Então nós temos que aprender a ter essa confiança no Senhor cada dia de nossas vidas. Tem dias que vai ser dia de alegria, né? De felicidade, vai ter dia de tristeza, de luto, né? Então nós temos que ser dependentes de Deus todos os dias de nossas vidas. Crer que é Ele que está nos suprindo, né, todas as nossas necessidades, dando força para viver cada dia, né, na presença dEle. Então nós temos que ser dependentes de Deus todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos estar agradecendo a Deus mais uma vez. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, colocamos, Senhor, esta noite a Tua presença, Senhor, para prestar este culto a Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor já tem tudo preparado para as nossas vidas, Senhor. Confiamos em Ti, no Teu poder, no Teu agir sobre nossas vidas. Fala conosco esta noite, porque nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Queremos sair daqui saciados com a Tua palavra, com o Teu poder, com o agir do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Falamos que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor, e sem Ti nada podemos e nada somos. Seja conosco todos os dias de nossas vidas. Por isso nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gostaria que os irmãos já sabiam na Bíblia, Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Vamos colocar de pé. Só esse versículo. Amém? Está projetado aqui, tá, irmão? A Bíblia fala assim para nós, ó: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Porque o salário do pecado é a morte. Veja, irmãos, o salário do pecado é a morte. É algo que, se nós plantarmos, aquela pessoa que planta, tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos, independente do que seja. Se nós plantamos milho, nós vamos colher milho. Se nós plantamos feijão, vamos colher feijão. E a Bíblia fala que toda vez o salário do pecado não é outra coisa a não ser a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? Glória a Deus por isso. Eu gostaria de dividir esse versículo em duas partes, né? Como ele realmente está dividido. Dividir em duas partes: o pecado e morte e vida eterna, como está dizendo aqui, né? Essa morte aqui, a
a Bíblia está falando da morte espiritual, né? Que através de Adão passou para todos os homens. É a morte espiritual. Continuando lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, a Bíblia mesmo falhando assim. Aleluia. Romanos 5:12, a Bíblia mesmo nos fala: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo. Aqui quando fala aqui, ó, entrou o pecado no mundo, irmão, é como se fosse uma porta. Entrou, através da vida do homem, o pecado entrou, né, no mundo. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Todos nós um dia fomos pecadores. Todos nós somos pecadores, né? E Romanos 3 também fala assim, ó, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, o pecado fez separação do homem. A palavra não diz aqui do homem com Deus, né? A própria Bíblia diz aqui destituídos. A palavra destituído no vocabulário vai dizer privados, carentes, né? Vazios, afastados. O homem foi desligado, destituído da glória de Deus, afastado da presença de Deus. É a mesma coisa você ter um eletrodoméstico na sua casa, você tirar da tomada, né? Você tirou da tomada, ele não serve para mais nada, né? Sem a energia, ele não funciona. E nós, um dia, nós fomos desligados da presença de Deus. Saímos, foi tirado a tomada. Então a presença de Deus saiu de nossas vidas. Então nós morremos espiritualmente, a Bíblia fala. Nós vemos aqui então que o pecado já existia. Se ela entrou na vida, no mundo através do homem, o pecado já existia. Ele entrou no mundo através de Adão, mas não se originou na vida de Adão. Ele apenas entrou, como se fosse por uma porta o pecado entrou, né? Aí nós podemos perguntar, então, onde teve início, onde teve origem do pecado, né? Nós podemos questionar. Mas a própria Bíblia nos fala que o pecado se originou em Lúcifer, né? Que era um anjo de luz, lá no céu. Isaías 14, 12, 13 e 14 diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja, irmãos, aonde que foi originado o pecado? O pecado se originou no coração de Lúcifer. Ó, tu dizias no teu coração. Então ele se originou lá no coração de Lúcifer. Lúcifer era, a Bíblia fala que ele era um querubim, né, da guarda, uma posição de destaque lá no céu, né, em relação aos outros anjos. Era um anjo perfeito, a Bíblia fala. Ele era um anjo perfeito. E com essa posição ele cobiçou ser igual a Deus, né, e ser adorado como Deus. Ele cobiçou ser igual a Deus. Veja, irmãos, lá no versículo 14 ele fala assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Até mesmo o diabo sabia que ele não poderia ser maior do que Deus, mas ele queria ser adorado como Deus, porque ele sabe que não existe nada maior do que Deus. Mas ele queria o status de Deus, ele queria ser adorado como Deus, né?
E claro que não deu muito certo, né? Nós sabemos bem a história. Em Apocalipse 12 fala assim, ó, e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não permaneceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que ameaçava todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então o lugar dele não se achou mais no céu. Deus tirou ele lá do céu, e com ele foi lançado, a Bíblia fala que foi lançado aqui na terra, o diabo e os seus anjos. Então nós sabemos que os anjos que foram destituídos, né, lá do céu, eles viraram demônios, e eles atuam aqui na terra, mesmo nas regiões celestes, né? Nós sabemos disso. Mas aí é uma pergunta que nós podemos fazer: por que Deus não destruiu Satanás, né, em vez de lançar ele aqui na terra? Né, porque Deus podia ter destruído, que pouparia a humanidade, né, de passar por tudo aquilo que nós passamos hoje. A resposta podemos achar porque Deus não quer que ninguém o adore por medo, mas Deus quer que nós o adoramos por amor. Não é verdade? Imagina assim, se Deus tivesse destruído, porque uma coisa que o diabo não é, ele é bobo. A Bíblia mesmo fala que ele é sagaz. Ele levantou uma questão contra Deus, porque ele conseguiu ludibriar a terça parte dos anjos. Então ele colocou uma questão contra Deus. Imagina se Deus tivesse destruído Satanás naquele momento. Aí os anjos iam ficar uma ponta de dúvida: será que ele tinha razão? Não será que ele tinha razão? Não podia ter ficado essa incógnita aí? Não, mas Deus é perfeito, né? Deus faz as coisas, tudo que Deus faz é perfeito. Deus deixa Satanás se mostrar quem realmente ele era, né? Quem ele é, para que todos venham ver quem realmente a face daquilo que ele se tornou, né? Daquilo que ele se tornou. Aí sim, irmão, vai chegar o momento da destruição de Satanás. Mas depois que todo mundo, hoje eu creio que todo mundo, tanto os anjos no céu como aqui na terra, nós sabemos bem quem é o diabo, né? Quem é Satanás. Porque a própria palavra diz que o diabo, ele é o enganador. A palavra diabo é enganador, trapaceiro, né? Então agora sim, todos sabem quem realmente ele é. Então o tempo dele está muito próximo. E nisso ele quer arrebatar o máximo de vidas que ele puder. Ele quer trazer para o lado dele, para que todos venham a ser destruídos. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, atentos às coisas de Deus, para que nós não venhamos cair, como a própria Bíblia diz, nas astutas ciladas do diabo, porque ele é astuto. Ele coloca armadilhas para que ele possa pegar as pessoas que ainda não andam nos caminhos de Deus, quanto até aqueles que andam nos caminhos de Deus. Ele quer pegar a todos, ele quer destruir a todos, porque ele sabe que o tempo dele é curto. Mas aí, o que ele quis fazer? Por vingança, Satanás tenta destruir a maior obra de Deus, que é eu e você. Ele tenta destruir Satanás em forma, nós lembramos lá no Jardim do Éden, ele em forma de serpente, ele enganou, né, a Eva. Ó, Gênesis 3, 1 ao 5, a Bíblia fala assim: ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comeremos de toda a árvore do jardim? Veja, irmãos, ele está colocando palavras que Deus não falou para Adão e Eva, né? Ele diz assim, ó, é assim que Deus disse, ó, não comereis de toda a árvore do jardim? Mas diz a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Os frutos nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Veja, irmãos, então como que a serpente já estava ludibriando a cabeça de Eva, né? Ela fala para ela, se vocês comerem, claro que vocês não vão morrer. Primeiro ele começou colocando palavras naquilo que Deus não tinha dito, ele começou falando. Depois ele fala, vocês se abrirão os olhos, vocês serão como Deus. Mas Deus já tinha criado o homem à sua imagem, à semelhança. Mas o Adão e Eva já era a semelhança de Deus. Porque sabe por que ele fez isso aí? Porque Satanás ele sabia que se Adão e Eva cometesse o mesmo fruto, cometesse o mesmo erro, né, que ele cometeu, Deus tinha que expulsar o homem da presença de Deus também. Porque como Satanás tinha sido expulso da presença de Deus lá no céu, Deus também teria que expulsar o homem da presença dele. Porque se Satanás ele queria ser igual a Deus, ser adorado igual a Deus, então ele chega em Adão e Eva e fala para ela também, se você comer, se abrir-se-ão os olhos, vocês serão como Deus. Mas vejam, o homem já era semelhante a Deus. Por isso que, como eu disse, o nome dele também é acusador. A palavra diabo significa acusador. Porque quando o homem come do fruto que Deus tinha falado para não comer, ele acusa o homem, ele passa a acusar. Se eu quis ser igual a ti, ser adorado como Deus, eu fui expulso do céu, o homem também tem que ser expulso da presença de Deus. E aqui eu poderia falar muitas coisas que aconteceu aqui, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, não desistiu do homem. Não desistiu do homem. Diz aí, irmãos, junto comigo, com convicção, Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Agora sim, nós pegamos a segunda parte do versículo, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então até agora nós falamos sobre o primeiro versículo, né? Agora nós falamos na primeira parte do versículo. Agora nós entramos na segunda parte. Que até agora a gente já estava falando sobre pecado e morte. Agora vamos falar sobre o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. A vida eterna, ela é gratuita. Nós não precisamos pagar mais nada, né? Porque Jesus Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos perdoados dos nossos pecados. João capítulo 3, versículo 16 e 17, um versículo que nós conhecemos, né, de cor. Eu acho um dos versículos mais bonitos, né, da Bíblia. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. No versículo 17 só, porque Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, irmão, que maravilhoso que esse versículo. Deus não manda seu Filho aqui para nos condenar, mas Ele mandou Jesus para nos salvar. Porque nós estávamos mortos espiritualmente e Ele nos dá vida novamente através de Jesus Cristo, porque Jesus pagou por algo que nós jamais poderíamos pagar. Nós tínhamos uma dívida com Deus que nós jamais poderíamos pagar, mas Deus enviou seu Filho e Ele, em sacrifício, pagou essa dívida por nós. Veja, a Bíblia diz, para que todos aquele que nele crê, todos, sem exceção, todos, todos. Por isso Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo em carne, né? Para que vencesse o pecado na própria carne, e nos resgatasse do pecado e da morte, e nos desse vida novamente, porque nós estávamos mortos espiritualmente. Nós estávamos desligados da presença de Deus. Jesus Cristo vem, né, e nos conecta de novo na tomada. E nos liga de novo com a presença de Deus. A Bíblia fala assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem ao qual a si mesmo se deu por resgate por todos. Então Jesus Cristo, Ele nos liga novamente a Deus. Então tem essa ponte agora. É a mesma coisa que nós pensarmos numa corrente que foi quebrada com ela. Fica uma parte para cá e uma parte para lá. Aí chega Jesus Cristo, Ele é aquele elo que tinha quebrado. Ele nos liga de novo com Deus. Então nós estamos ligados em Deus através de Jesus Cristo. Ele nos reconecta de novo com Deus. Amém? Então, hoje nós temos a convicção que nós também somos filhos de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Ele passa a habitar dentro de nós. Veja, Romanos 8, versículo 1, 2, 6, 14, 15, 16, 17, diz assim, ó. É tremenda essa palavra aqui, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Fala assim, irmãos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Vou continuar lendo. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, irmãos, nós não andamos mais segundo a carne. Nós andamos agora segundo o Espírito de Deus. Porque a própria Bíblia fala que o Espírito de Deus é que convence o homem do pecado. Então Ele não nos deixa mais entrarmos em pecado. Continuando aqui. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que tremenda essa palavra. Todos aqueles que é guiado, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então nós temos essa convicção que nós também somos filhos de Deus. Porque não recebemos espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai. Aleluia, Jesus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Todo o tempo o Espírito Santo está dizendo para você: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é especial. Você é especial. Se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus,
e cordeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória a Deus. Então nós, além de sermos filhos de Deus, nós também somos herdeiros de Deus, irmãos. Deus tem preparado algo tremendo para nossas vidas. Às vezes nós nos apegamos tanto a essa vida terrena, muitas vezes nós esquecemos de algo que Deus tem preparado, porque o próprio Jesus diz: eis que eu vou preparar lugar para vocês, e voltarei outra vez, e levarei vocês para aonde eu estiver. Então, Cristo foi preparar um lugar para nós, e Ele vai voltar para nos buscar, e está muito próximo. A volta de Jesus está muito próxima. Muito próximo. Nós temos que estar todos os dias, cada dia mais preparados, porque a qualquer momento Jesus pode vir e buscar a sua igreja. Nós temos que estar preparados. E hoje não há, a Bíblia fala, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós não somos mais condenados, mas nós somos salvos por Cristo Jesus. Uma vez que nós nos tornamos filhos, irmão, seremos filhos para sempre. Uma vez que nós nos tornamos filhos, nós seremos filhos para sempre. Veja, a Bíblia fala de um homem chamado Jó. Nós conhecemos muito bem a história de Jó. Tudo aquilo que Jó passou. A Bíblia fala que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. E ele se desviava do mal. Jó era um homem muito abençoado por Deus. E através das bênçãos de Deus, ele adquiriu muitos bens, ele adquiriu riquezas, porque ele era um homem temente a Deus. E ele andava nos caminhos de Deus. A Bíblia fala que Jó tinha 10 filhos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E Jó tinha também 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Então, irmão, por tudo aquilo, pelos bens que ele tinha aqui, ele era um homem riquíssimo, muito abençoado, né? Muito abençoado por Deus. Mas nós sabemos a história que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó. Tirasse tudo de Jó. E ainda lhe colocou uma doença, uma enfermidade praticamente incurável, que era a lepra, né? Mas depois, já lá na frente, né? Pular lá no final, mas a Bíblia fala que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus curou Jó e deu para Jó tudo aquilo que ele tinha perdido em dobro. Ele deu tudo em dobro para Jó. Imagina que não, que já era um homem rico, imagina que em dobro tudo aquilo que Deus deu para ele novamente. Então nós podemos ver aqui que ele tinha 7.000 ovelhas. Então, se Deus deu tudo em dobro, ele ficou com 14.000 ovelhas, correto? Ele tinha 3.000 camelos, ele ficou com 6.000 camelos. Ele tinha 500 juntas de boi, ele ficou com 1.000 juntas de boi. Jó tinha 500 jumentos, ele ficou com 1.000 jumentos. E a Bíblia fala que Jó tinha 10 filhos. Quantos filhos Deus deu para Jó? Mais 10. Por que Deus não deu 20 filhos para Jó? Se Deus deu tudo para ele em dobro do que antes ele tinha, nós sabemos que os 10 filhos de Jó tinham morrido. E Deus deu somente mais 10. Sabe por quê? Porque aqueles 10 que morreram nunca deixou de ser filhos de Jó. Nunca deixou de ser filhos de Jó. Então, irmãos, essa história de Jó só vem para nos dizer
que uma vez que nós somos filhos de Deus, nós seremos filhos de Deus para sempre. Nós nunca vamos deixar de ser filhos de Deus. Nunca, irmãos, deixe alguém colocar dúvida em seu coração que você é filho de Deus. Nunca deixe colocar. Nós podemos ver na Bíblia que o diabo quis fazer isso com o próprio Jesus Cristo. Colocar dúvida em Jesus. A Bíblia fala assim lá em Mateus, capítulo 3, diz assim, ó: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que a voz falava, irmãos? Este é o meu Filho amado. Então Deus, a voz de Deus falando: este é o meu Filho amado. Mas nós podemos ver aqui que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né? Nós conhecemos da história, para ele ser tentado pelo diabo. E veja, irmãos, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus. Olha, irmãos, o diabo tentando colocar dúvida aqui no coração de Jesus, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual que era a palavra que tinha saído da boca de Deus? Este é o meu Filho amado. Então, irmão, veja bem, se o diabo quis colocar dúvida no coração do próprio Jesus Cristo, imagina nós, né? Que ele não vai querer colocar dúvida em nossos corações, em nossas vidas também. Por isso, irmão, nós temos que ficar atentos sempre à palavra de Deus, às coisas de Deus, e saber que nós somos filhos de Deus, e que nunca nós podemos deixar ninguém colocar essa dúvida em nossos corações. Nós temos que ter essa certeza até o último minuto de nossas vidas, que nós somos filhos de Deus, que nós somos herdeiros com Cristo, que nós temos um lugar preparado no céu, para que o dia que Jesus vir, buscar a igreja. Se nós formos antes dele vir, nós temos um lugar preparado. E se acontecer dele vir, buscar a igreja, nós temos que estar preparados. E pode ter certeza, isso vai ser muito lindo, esse encontro que nós vamos ter com Cristo. Esse lugar que Ele está preparando para nós é algo, acho que sim, surreal, que pelos olhos humanos hoje nós não conseguimos nem imaginar como que é este lugar. Por mais que a nossa mente humana, que é tão pequena, nós não conseguimos nem imaginar, acho que nem 1% do que é a glória de Deus, do que é aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, irmãos, o que nós não podemos nunca é murmurar quando estiver passando por provações, por lutas, por alguma dificuldade. Eu estava levando meu pai lá no PA para tomar, ele estava tomando as injeções, e um dia eu levei ele, estava já, sim, praticamente nos últimos dias dele, né? E eu levei ele lá no PA, encontrei uma moça lá que
que é amiga da Gisele, da Júlia, né? E ela falou para ele, Antônio, eu conheço o senhor e tal, e que situação, né? A pessoa falava da situação que meu pai estava passando, e ele falou assim, eu já vivi mais de 82 anos, eu nunca tive nada. Eu nunca tive nada, nunca fiquei doente na minha vida. Eu não posso murmurar a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Então, irmãos, até o último minuto da vida dele, ele foi grato por tudo aquilo que Deus fez na vida dele. Ele teve gratidão no coração, porque ele soube valorizar tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. Em nenhum momento ele murmurou contra Deus, mas ele agradeceu a Deus por tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele, por todos os anos que Deus deu com saúde para ele. A Bíblia diz assim, filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Então, irmãos, quando acontecer algo na nossa vida, porque como eu disse, nem sempre a nossa vida vai ser de alegria, de festa, felicidade. Vai vir momentos de tristeza, momentos de provações, momentos de dúvidas. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é murmurar. Toda vez, irmãos, quando meu pai estava naquela situação, eu orava a Deus, eu falava, Senhor, não deixe em nenhum momento eu murmurar contra o Senhor, de tudo aquilo que está acontecendo. Porque Deus sabe todas as coisas, irmãos. Nós não sabemos, mas Ele sabe todas as coisas. Deus nos ama como filhos. Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos abençoado todos os dias de nossas vidas. Como o pastor mesmo fala, todo dia nós temos que chegar, acordar e falar, bom dia, Espírito Santo de Deus. Todos os dias, irmão. Eu falo, eu levanto e falo, bom dia, Senhor Deus, bom dia, Espírito Santo de Deus, bom dia, nosso Senhor Jesus Cristo. Sei comigo durante esse dia, caminhe comigo. Todos os dias da nossa vida nós temos que pedir para Deus, para que nós estejamos junto com Ele, porque Deus não nos desampara, Ele não nos deixa só. Salmo 91 mesmo diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar é aquele que está todo o tempo na presença de Deus. Habitar na presença de Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus é uma fortaleza. Por isso que Ele mesmo fala para nós nos refugiarmos nele, porque Ele é uma fortaleza. É uma fortaleza intransponível. Por isso que nós temos que confiar em Deus e descansar. Confiar e descansar. Esta é a palavra. Porque Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza. Se nós tivermos a convicção que nós vamos estar seguros nessa fortaleza, nós podemos descansar. Amém? Glória a Deus. Descansar porque nós sabemos que temos um Deus que é Pai e Ele é zeloso. Se nós somos filhos, Ele é um Pai zeloso. Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esta é a palavra que Deus nos deu hoje, para nós não termos dúvida em nossos corações. O tempo está muito próximo. Então, nós temos que ter a certeza que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, Deus tem preparado um lugar para nós, para que nós venhamos
morar junto com Ele. Ele nos conectou de novo na presença dEle. E Ele quer sempre nós pertinho dEle. Então nós temos que ter essa convicção todos os dias de nossas vidas. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos estar orando, agradecendo Ele por esta palavra. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, Tua palavra foi entregue a Teu povo, Senhor. Que ela venha fazer morada em cada um de nós, ó Pai. E que nós vamos ter a certeza, Senhor, a convicção que o Senhor está agora nos guardando, que o Senhor está guiando nossos passos, o Senhor está nos protegendo, Pai. Fazemos morada na Tua presença, Senhor, e podemos descansar, Senhor, em Ti. Papai querido, nos fortaleça.